pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre os músculos extrínsecos do bulbo do olho. Então, inicialmente, um pouco de etimologia e história para vocês. Quem quiser ler, dá uma pausa porque eu vou passar para o vídeo não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo dessa aula. Inicialmente, a identificação dos músculos, depois, a ação muscular a partir da posição primária do olhar, PPO, que é aquela posição lá da posição anatômica. O olhar para o horizonte com a cabeça ereta e fixa. Portanto, as ações de torção interna e torção externa não serão contempladas aqui. E, por fim, a inervação. Antes de identificarmos os músculos propriamente ditos, tem dois pontos que serão fundamentais para o entendimento das ações musculares. O primeiro ponto é a divisão do bulbo do olho em segmentos ou hemisférios. É o seguinte, o bulbo do olho tem um formato semelhante a uma esfera, onde o ponto mais anterior da sua curvatura na córnea é chamado de polo anterior, enquanto que o ponto mais posterior na esclera é chamado de polo posterior. Equidistante ao polo anterior e ao polo posterior, existe uma linha imaginária que circunda o bulbo do olho, chamada de equador, que é justamente a linha que o divide em segmento anterior e posterior. O segundo ponto importante é a divergência entre o eixo óptico e o eixo da órbita. Em relação à identificação, primeiro em uma vista anterior, com exceção do músculo oblíquo inferior, todos os músculos originam-se no ápice da órbita, de forma individual, diretamente de partes do esfenoide, ou de forma compartilhada através de uma estrutura tendínea em forma de anel que circunda o canal óptico e cruza lateralmente a fissura orbital superior, chamada de anel tendíneo comum. Aqui os músculos aparecem cortados porque o bulbo do olho não está presente, mas mesmo assim nós conseguimos identificar todos eles. Então, primeiramente, o levantador da pálpebra superior origina-se da asa menor do esfenoide, é um músculo em forma de fita, é o mais superior de todos, associado ao teto da órbita, e é o único que não movimenta o bulbo do olho. Afinal, como o próprio nome diz, ele insere-se na pálpebra superior para levantá-la. O oblíquo superior também origina-se direto do esfenoide, dirige-se anteriormente na transição da parede medial com o teto da órbita até uma estrutura fibrocartilagínea, a tróclea, onde irá mudar significativamente a sua direção e assumirá um trajeto oblíquo em direção à sua inserção no bulbo do olho. O oblíquo inferior origina-se do assoalho da órbita, imediatamente lateral ao canal lacrimonasal e também apresenta um trajeto oblíquo em sentido posterolateral entre o assoalho da órbita e o músculo reto inferior. E por fim, nessa vista, os quatro retos, que são músculos em forma de fita, originam-se do anel tendíneo comum e dirigem-se anteriormente para se inserirem na esclera ao redor da córnea, no segmento anterior do bulbo do olho, exatamente nas posições indicadas por seus nomes. Então, reto superior, reto medial, reto inferior e o reto lateral. Agora, em uma vista superior, o teto da órbita foi dissecado,
O músculo mais superior de todos é o levantador da pálpebra superior. Imediatamente inferior a ele temos o reto superior. Relacionado com a parede lateral da órbita, temos o reto lateral. Na transição da parede medial com o teto da órbita, temos o oblíquo superior, que através da tróclea muda significativamente o seu trajeto para se inserir na parte lateral do segmento posterior do bulbo do olho. Imediatamente inferior ao oblíquo superior, relacionado com a parede medial da órbita, temos o reto medial. E, por fim, por transparência, relacionado com o assoalho da órbita, temos o reto inferior. E mais inferior ainda, o músculo oblíquo inferior, que contorna inferiormente o bulbo do olho com um trajeto oblíquo para se inserir muito próximo do oblíquo superior, também na parte lateral do segmento posterior do bulbo do olho. Agora, em vista lateral, a parede lateral da órbita foi retirada, então aqui o levantador da pálpebra superior, o músculo reto lateral, o músculo reto superior, o reto medial e o reto inferior, e os dois oblíquos. O oblíquo superior, utilizando a tróclea para mudar a sua direção, e o oblíquo inferior. Representado aqui em tracejado, nós temos o equador. Portanto, fica bem evidente que os quatro retos se inserem no segmento anterior, enquanto que os dois oblíquos se inserem na parte lateral do segmento posterior. Agora vamos para as ações musculares. Vamos começar com o reto medial e reto lateral. Uma vez que eles se encontram alinhados ao plano transversal, é fácil entender que o reto medial faz adução, enquanto que o reto lateral faz abdução. Sobre o reto superior e reto inferior, é intuitivo pensar que o superior eleva e que o inferior abaixa o bulbo do olho. Sim, eles fazem isso. No entanto, como ambos estão alinhados com o eixo da órbita e não com o eixo óptico, porque são diferentes, a tração desses músculos é também para medial. Portanto, o reto superior eleva e aduz o bulbo do olho, enquanto que o reto inferior abaixa e também aduz o bulbo do olho. O oblíquo superior é o seguinte. Primeiro ponto importante é que, muito embora a origem anatômica do músculo seja lá no ápice da órbita, a origem funcional é a tróclea. O segundo ponto é que a inserção, como já foi dito, é na parte lateral do segmento posterior. Portanto, o oblíquo superior traciona a parte lateral do segmento posterior para superior e medial, o que faz com que a posição do olhar seja para baixo e lateral. O oblíquo inferior está alinhado com o oblíquo superior e também se insere na parte lateral do segmento posterior, só que com trajeto inferior ao bulbo do olho. Portanto, é o mesmo raciocínio, onde o resultado é a elevação e também a abdução. Por fim, um panorama geral da ação de todos os músculos, os 6 pontos cardeais do olhar, e por conta da contração tônica desses músculos é que o olho permanece em PPO. Reparem que assim, com os pontos cardeais do olhar, fica fácil entender quem é antagonista de quem.
o que ajuda muito na hora de entender a posição do bulbo do olho quando das disfunções dos nervos cranianos que suprem essa musculatura. Agora deixo uma pergunta para vocês. Como que acontece somente a elevação e somente o abaixamento do bulbo do olho? E para finalizar, uma tabela sobre a inervação desses músculos. Reparem que o principal nervo é o óculo motor, que inerva 5 desses 7 músculos da aula de hoje. O nervo troclear inerva o músculo que utiliza a tróclea na sua ação, ou seja, o oblíquo superior, enquanto que o nervo abducente inerva o músculo que faz a abdução, ou seja, o reto lateral. Imagens disso tudo. Então vejam que o óculo motor penetra na órbita pela fissura orbital superior, que é considerada a origem craniana desse nervo, e logo se divide em um ramo superior e um ramo inferior. O ramo superior vai para o reto superior e para o levantador da pálpebra superior, enquanto que o ramo inferior vai para o reto medial, para o reto inferior e para o oblíquo inferior, sempre pela face interna desses músculos. Esse ramo inferior ainda apresenta uma conexão com um gânglio parasimpático, o gânglio ciliar, mas ele está envolvido com a musculatura intrínseca do bulbo do olho e, portanto, não é relevante nessa aula. Reparem que agora vai aparecer o nervo troclear, que também penetra na órbita pela fissura orbital superior, cruza superiormente o levantador da pálpebra superior para alcançar o músculo oblíquo superior e, por fim, o nervo abducente também penetra na órbita pela fissura orbital superior e se estende pela face interna do músculo reto lateral. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e, principalmente, que seja útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima!